Vamos lá. Vamos continuar, então. Oi para todo mundo novamente. Nosso segundo ponto, né? No segundo momento da noite. Próximo princípio, contraditório. E o princípio do contraditório, ele costuma ser sempre previsto com a ampla defesa. Vamos entender onde entra o contraditório e onde entra a ideia da ampla defesa, né? É importante nós traçarmos essas linhas distintivas. Não sei se tem mais gente querendo entrar. Não entrou todo mundo que estava aqui. Enfim, vamos seguir. Vamos lá. Contraditório, eu quero que você anote contraditório como ciência e possibilidade de resistência. Quero que você anote dessa maneira. Contraditório representa o princípio do contraditório, ele representa ciência e possibilidade de resistência. Por que que eu pedi para que vocês anotassem dessa forma? Porque, jovens, nós vamos encontrar na doutrina, e é extremamente comum, que seja trabalhado da seguinte forma: contraditório é ciência e resistência, né? Como previsto dessa maneira. E nós precisamos entender que isso não é a maneira mais adequada de nós entendermos o contraditório. Por quê? Porque a gente precisa entender o que é cada uma dessas partes, o que é essa ciência e o que é essa resistência. Ciência vem do ato de cientificar, de dar ciência. Então, nós precisamos ter em mente que a ciência, eu vou anotar aqui para você, no sentido de cientificação, né? Não no sentido de cientificar, a ciência ela é obrigatória. Então, sim, faz parte do contraditório, do princípio do contraditório, a obrigatoriedade de dar ciência à parte acerca do que está acontecendo. A pessoa tem que saber que existe um processo contra ela, que ela está sendo processada, que alguém está tentando prejudicá-la de alguma forma. Então, tem mais gente entrando aqui, só isso. Então, quando a gente pensa nesse parâmetro do chamado contraditório, nós temos que compreender que é obrigatório cientificar as partes. As partes precisam saber do que está acontecendo. Sem a ciência, nós não temos o respeito ao contraditório. Tá? Só que existe um outro ponto, que é essa possibilidade de resistência. O que que é isso? Resistir, né, se defender, questionar, espernear, bater perna, enfim, é uma opção da parte. Ninguém é obrigado a resistir em uma demanda processual. E o que que é esse resistir? Lembra da formação da lide. Resistir é no sentido de apresentar resistência, de a traçar alegações contrárias àquela apreciação que está sendo trazida para você e para o juiz, consequentemente, né? Eu posso ter um processo contra a minha pessoa e achar que o autor está com muito bom senso no que ele está pedindo e eu não quero contratar ninguém, não vou atrás. Mas isso não acontece, acontece muito, principalmente em demandas de família. O que nós mais temos são pais que foram citados. E aí, por que chama citação? Porque vem de dar ciência, de cientificar, né? Nós temos nós temos muitas, né, situações de pais que foram citados, né, que foram citados e que nunca compareceram nos autos. Simplesmente deixaram um pau torado. Aí, normalmente é esse tipo de gente que é preso de uma hora para outra e vai para onde tem voz, seja Facebook, se tiver um pouco mais de visibilidade, TV, né? Dizendo assim, se a justiça não prende bandido e prende trabalhador. Trabalhador. Ninguém é preso de graça em ação de família, gente. Não vamos ter dó de gente que é presa em ação de família, não.
Alguma coisa fez. Ou deixou o negócio andar e não se preocupou. Claro que tem situações em que, às vezes, ele contratou um advogado e o advogado abandonou. Isso pode acontecer. E aí o advogado tem que ser responsabilizado. Mas resistir, se manifestar no processo, não é obrigatório. A pessoa se manifesta se ela quiser. Então, se eu seguir aquele entendimento padrãozão de que contraditório é ciência e resistência, eu corro o risco de acreditar que se a parte não resistiu, se ela não se manifestou, o contraditório não foi respeitado. Isso é mentira. Por quê? Porque a obrigação é dar ciência, é informar. Se a pessoa vai resistir ou não, aí é problema dela. Aí é uma escolha dela, ela que fique muito à vontade para resistir ou para não resistir. Então, isso é a figura do contraditório. A necessidade de uma cientificação, as partes precisam estar informadas do que está acontecendo, e dando a elas, às partes, possibilidade de se manifestar, possibilidade de resistir. Né? E o que é ampla defesa? E aqui entra o tal do pulo do gato, né, para a gente compreender essa figura da ampla defesa e separar do contraditório. A ampla defesa é uma consequência da prática ou do exercício do contraditório, né? Então, vamos anotar isso aqui. A ampla defesa é uma consequência do exercício do contraditório, quando a parte decide resistir. O que é isso? Vamos entender. Eu acabei de te falar que contraditório é ciência, obrigatoriedade e possibilidade de resistência. O ponto é, se a parte devidamente cientificada decide resistir, decide se manifestar, ela o faz por meio da ampla defesa. Pensa na palavra. O que é ampla defesa? É a possibilidade de fazer uso dos mais amplos meios defensivos. Então, quando a parte efetivamente se manifesta no processo, resiste, ela está exercendo ampla defesa. E aí eu te pergunto, eu posso ter um processo válido que observou o contraditório e que não teve o exercício da ampla defesa? Posso, desde que tenha sido oportunizado o exercício da ampla defesa. Desde que tenha sido constatado o prazo para a parte se manifestar. Intimou a parte para se manifestar em 5 dias. Ela optou por não se manifestar. Foi intimada validamente, não se manifestou. Então, ela não quis exercer a ampla defesa. E quanto a isso, está tudo certo. O que eu não posso ter, e isso vai gerar uma nulidade, é um magistrado que conduza o processo não dando oportunidades defensivas. Então, em um momento em que seria perfeitamente possível que a parte se manifestasse, naquele instante o magistrado cerceou a voz da parte, não deixou ela se manifestar. Aí eu tenho um cerceamento à ampla defesa. Agora, se o juiz dá à parte a essa oportunidade de se manifestar e a parte não se manifesta porque ela não quer, não se tem prejuízo algum à ampla defesa aqui, porque daí entra na questão das responsabilidades das pessoas. Cada um que seja responsável pela maneira como quer conduzir o seu próprio processo e que arque com as consequências disso. Eu comentei, o réu ele é citado para contestar. Então, ele é citado, né, cientificado da situação do processo, podendo contestar, se defender. Ele não quer contestar, vai ter uma consequência processual sobre isso? Vai. Artigo 344 do CPC, se chama revelia. A gente vai estudar isso. O problema é dele, se ele quer arcar com essa consequência. Ele tem essa possibilidade de escolha. Tudo bem, contraditório e ampla defesa? Tudo certo? Meti a mão na mesa. Alguma dúvida? Pergunta aí. Beleza. Vamos lá. Professor, qual que é o princípio da revelia mesmo que você acabou de falar? Não é um princípio. A revelia é uma consequência. É o artigo. É uma consequência pela ausência de contestação. Artigo 344. Se for no CPC. Tá, obrigada.
Se for na lei do juizado, que é a lei 9.099, é o artigo 20, a figura da revelia, tá? Aí depois a gente vai falar sobre isso. Próximo princípio, publicidade. Do que se trata o princípio da publicidade? Todos os atos processuais e todos os autos são públicos. Qual é a diferença entre atos e autos? Alguém sabe? Vocês viram isso semestre passado? Atos, acredito que todos saibam o que significa ato processual, mas o que são autos processuais? Alguém arrisca? As petições? As petições são atos ou autos? Só para eu entender, Ariane. Autos. Autos, tá. Mais alguém? São os documentos que compõem o processo, né? São os documentos do processo, as Vamos peças. lá. Conjunto de peças que compõem o processo. Thales colocou, falando das peças que compõem o processo. Mais Conjunto alguém? das Márcio peças. liberou? Márcio? Eu pensei que era também mais ou menos isso, professor. Beleza. Vamos lá. O processo ele é composto por múltiplos atos processuais. O que são atos processuais? São todos os acontecimentos observados durante uma demanda judicial. Então, uma audiência é um ato processual, a inicial, a própria contestação é um ato processual, porque é o ato de ingressar com a ação, é o ato de contestar, é o ato de recorrer. Todos os acontecimentos são atos. Autos é o nome que a gente dá para o processo fisicamente considerado. Autos de processo é o nome dado para aquele processo encadernado. Quando o processo era físico, todos esses documentos conjuntos, eles ficavam dentro de uma pastinha, e essa pastinha recebia um número, que era o processo. E essa pastinha com todos os documentos se chama autos. Então, o autos ele é mais do que cada documento isoladamente. Os autos ele representa o processo como um todo, na sua existência. Então, muita gente vai até trabalhar autos como sinônimo de processo. Tecnicamente não é, mas quando o processo era físico, auto era o nome que a gente dava, e autos, sempre no plural, porque sempre nós temos vários documentos ali dentro. Então, um processo era autos número tal. Então, tanto que se você tivesse acesso, ou já teve acesso a um processo físico, algumas etiquetas têm lá autos número tal, como se fosse no plural mesmo, mas a palavra é autos. Deixa eu ver o que colocaram. Mas é autos mesmo, viu? Atos, todos os movimentos do processo, isso. E autos, a compreensão do processo como um todo. Se fosse o processo físico, aquela pasta em que todas as coisas que acontecem no processo fica dentro dela, tá? Professor, então o auto seria um compilado de atos do processo. A junção de Conjunto tudo. de atos verificados em uma determinada demanda. Obrigado. O todo, tá? Ok. Calma, vamos chegar, Jonatas. A regra do princípio da publicidade é todos os atos e todos os autos são públicos, mas a gente está falando de direito, e quando a gente fala de direito, o que não falta são exceções. E aí entra essa circunstância que o Jonatas e o Eduardo colocaram. Existem processos que tramitam em segredo de justiça. E aí, nas demandas, né, que tramitam em segredo de justiça, nesses casos eu não tenho publicidade externa. A publicidade permanece entre as partes, entre os envolvidos, mas externamente não haverá publicidade. Então, sim, nenhum direito é absoluto. Então, é claro que nós temos a possibilidade de restrição ao princípio da publicidade. E o segredo de justiça é um caso de restrição à publicidade. Tá? Existem tipos de restrição. Estagiário normalmente não consegue ver se for de outra vara. Na própria vara, eu nunca vi uma situação que o estagiário da vara não consiga ver processo em segredo de justiça, porque não teria por que isso acontecer. Mas
vamos imaginar que a pessoa é estagiário da vara da família, e aí tem um processo na vara civil em segredo de justiça. Aí pode acontecer, sim, ele só ser visível para os funcionários da vara civil, né, e para os assessores do magistrado, responsável e tudo mais. Próximo princípio, duração razoável do processo. Primeira coisa que vocês precisam aprender, logo de cara. Duração razoável do processo não significa processo rápido. Duração razoável do processo não significa processo rápido. Isso é muito importante, ok? Duração razoável do processo. Vamos escrever isso. Duração razoável do processo significa que o processo tramitará o tempo necessário para a sua adequada conclusão. Por que é importante a gente entender isso? Porque todo mundo fala que duração razoável do processo é o direito do processo ser julgado rapidamente. E isso não é verdade. É claro que a parte do processo não pode ficar demorando o resto da vida. É óbvio que a demora vai ser uma afronta à duração razoável do processo. O que você não pode achar é que esse princípio garante que o processo seja protocolado hoje e julgado mês que vem. O que a gente precisa entender quando pensamos em duração razoável do processo? Que existem processos que naturalmente vão demorar e existem processos que não têm razão alguma para demorar. O que não dá para eu achar é que existe uma mesma regra para todos os processos. Então, um processo que busca uma indenização por inscrição indevida, que tem aos montes no juizado, né? A TIM negativou você. Você nunca foi cliente da TIM, ou foi só do pré-pago, e te negativaram. Inscrição indevida. Você ingressa com ação. Um processo de indenização por dano moral por inscrição indevida não precisa demorar. Mas, se eu pego uma ação de declaração de ausência, é um processo que não tem como ele ser rápido. O procedimento de ausência prevista no Código Civil demora 10 anos até a sucessão definitiva. Então, naturalmente, esse processo será demorado. Então, não tem como eu exigir que uma demanda de ausência, de reconhecimento de ausência, seja julgada em 1 ano, porque isso nunca vai acontecer. Não é razoável. Ou demandas complexas, que demandam perícia, grandes discussões do judiciário, não podem, porque, na verdade, podem, inevitavelmente, né, demorar um pouco mais. Que o Eduardo colocou, né? E quando há uma liminar, obrigatoriamente deve ser rápido? Sim. Processos com liminares devem ser apreciados rapidamente, mas a liminar tem que ser rápida. Não é que o processo vai terminar, né? Não é que o processo vai ser encerrado rapidamente, mas a resposta à liminar tem que ser rápida, sim. Daí faz parte da natureza da liminar. São os chamados pedidos de urgência. Então, se a parte tem urgência, o que vai caracterizar a urgência? A não possibilidade da espera. Então, aí é realmente uma situação que tem que ser rápida. Aí você pode estar se pensando... No caso, seria uma ação de alimentos, por exemplo, né? O que você fala, liminar? A liminar numa ação de alimentos, pedindo, por exemplo, uma emergência, para o pai pagar um certo valor até determinada data. Aí seria de urgência. Isso. Normalmente, uma ação de alimentos que tem por objetivo fixar uma pensão, a parte pede para o juiz um valor de pensão imediato, para ela já receber a partir daquele mês, e o processo continua. Aí esse valor, com o julgamento da ação, depois de tempo, meses às vezes, pode ser mantido, pode ser aumentado ou pode ser reduzido. Então, aí vai depender do que acontecer ao longo do processo. Mas a liminar vai ser... Esse é um exemplo, né? Eu não tenho liminares só em ações de família, mas normalmente ações de família têm muitas liminares. É muito comum. som de chato no computador muito alto e começava lá por trás. Ele vai entender nada. Qual que é o sentido de fazer isso? Você vai
burlar o sistema. Tá. A gente acha que é pergunta, né? A gente fica prestando atenção. Fica, pô, conversando, batendo papo, aí o microfone libera sem você perceber. A qualquer hora vai sair umas pérolas e tudo isso fica gravado. Não quero ninguém me encher no saco depois. Tudo esse povo gravar. Já tive situações em que pérolas apareceram ao longo das aulas virtuais. Então, tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Vamos lá. Meus caros, então, continuando sobre publicidade. Mas existe, então, alguma orientação ou alguma coisa que possa nos ajudar a concluir que o processo está respeitando a duração razoável ou está desrespeitando a duração razoável? Olha, a Corte Europeia de Direitos Humanos possui alguns parâmetros que auxiliam nessa verificação de estar o processo tramitando em prazo razoável ou não. Nós não nos submetemos à Corte Europeia, mas é claro que isso nos ensina alguma coisa, nós podemos fazer uso aí, analogicamente, à previsão deles. Primeiro ponto que deve ser observado para pensarmos se há duração razoável ou não. Primeiro ponto é a complexidade do processo. A complexidade da matéria discutida no processo, né? Da matéria discutida no processo. Como eu comentei, uma demanda de dano moral por fila em banco. Fiquei 1 hora na fila do banco, quero dano moral. Isso é uma ação super simples, não tem por que demorar. Deveria uma ação dessa ser julgada em 1 mês. Tem o menor cabimento perder tempo com uma ação dessa. Agora, uma ação de interdição. Eu quero pegar um cara que é capaz e transformá-lo em incapaz. E colocar uma pessoa responsável pela gestão de todo o seu patrimônio. Isso não tem como ser rápido. Eu preciso de várias análises, vários exames. Então, é um ponto delicado que vai precisar ser observado. Se eu tenho demandas que visam que, por exemplo, aquela ação daquelas barragens lá em Brumadinho e tal, que romperam. São demandas complexas, que naturalmente vão demorar um pouco mais. Não dá para isso ser resolvido de um dia para o outro. Então, o assunto discutido nos autos, ele será importante para essa análise. Está respeitando a duração razoável ou não está respeitando a duração razoável? Segundo ponto que nós precisamos analisar é o comportamento das partes envolvidas, né? Por que o comportamento das partes tem que ser analisado para pensarmos nessa velocidade, né, do processo? Porque se a parte recorre de tudo, isso trava o processo. Então, os recursos fazem com que os processos demorem mais. Então, é fato que a maneira como as partes se comportam ao longo da demanda vão fazer o processo terminar mais cedo ou mais tarde. É inevitável. Inevitável. E o terceiro ponto que nós precisamos compreender também é a própria prestação jurisdicional. Mas como assim a prestação jurisdicional? Aqui é a análise do trabalho do cartório, da vara. Existem cartórios que são rápidos, muito prestativos, que fazem o processo caminhar, juízes que são rápidos, e existem cartórios e juízes que são lentos. Isso também vai impactar na velocidade do processo, na sua demora e, consequentemente, na sua duração. Tá? Então, são aí algumas dicas que podem nos auxiliar para essa verificação de está tramitando por prazo razoável ou não está tramitando por prazo razoável. Próximo princípio, eficiência e efetividade. Quando a gente fala em princípio da eficiência, nós estamos falando de um processo que passou adequadamente por todas as fases. Vamos anotar isso, né? Eficiência é observada quando o processo passou adequadamente por todas as fases.
Ah, mas como assim? A eficiência, ela está atrelada à atividade jurisdicional. Então, aqui o judiciário foi eficiente, o cartório foi eficiente, o juiz foi eficiente. Por quê? Porque tudo foi conduzido de uma maneira correta, de uma maneira adequada. As formalidades foram respeitadas, os prazos foram respeitados. Isso é um processo eficiente, em que a eficiência foi garantida. Ele foi conduzido da maneira como a lei prevê. E a efetividade? Efetividade se refere à conquista do bem buscado e reconhecido pelo magistrado. O que acontece aqui na efetividade? Se o juiz condenou o réu a pagar R$5.000, efetivo será o processo quando esses R$5.000 estiverem na conta do autor. Se o juiz condenou o réu a entregar uma moto para o autor, efetivo será o processo quando essa moto estiver nas mãos do autor. Entendeu? Então, a eficiência, ela se refere a essa atividade do Poder Judiciário, a maneira como o Judiciário trabalha, né? E a efetividade se refere aos efeitos do processo, ao autor colocando a mão naquilo que ele foi buscar, naquilo que foi garantido para ele, tá? Se, obviamente, o juiz reconhecer que isso é devido. Então, a ideia da efetividade é entregar para a parte que ganhou a ação aquilo que efetivamente ela ganhou, aquilo que está ali registrado como direito dela. Então, isso é a ideia da efetividade. Tá? E, por fim, boa-fé processual. O que é boa-fé processual? Aqui está atrelada a maneira como as partes elas atuam em juízo, né? Então, a boa-fé processual se refere à forma como as partes atuam em juízo. A forma como as partes atuam em juízo. Ou seja, né, exige-se se comportem de maneira proba. Exige-se que as partes se comportem de maneira proba, de maneira adequada, moralmente correta, de maneira cooperativa, né? A boa-fé também pode ser vista junto com o princípio da cooperação. O Código, meus caros, ele não define o que é boa-fé processual, mas ele nos diz o que é má-fé. Então, a gente conseguiria pensar que agir, vamos anotar isso também, agir com boa-fé processual é não se enquadrar nas hipóteses de má-fé. Então, quando a gente pensa em boa-fé processual, agir com boa-fé processual é não se enquadrar nas hipóteses de má-fé. Ok, até aqui? Alguma dúvida? Quando que a parte se enquadra nas hipóteses de má-fé? Aí é o artigo 80 do CPC. Então, a chamada litigância de má-fé, ela é prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil. Então, agir com boa-fé é não se enquadrar nas hipóteses de má-fé. Certo? Então, aqui a gente está falando do artigo 80 do CPC. Meus queridos, nós temos aí 6 minutos, nós vamos encerrar por hoje. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre os elementos da ação, relembrar e relembrar as classificações das ações. Vamos tentar dar uma rendida nessa nossa revisão para chegarmos ao início atacar mesmo o nosso conteúdo já com petição inicial.
Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tenham todos uma excelente noite. Se cuidem. Qualquer coisa, manda mensagem. Beijos e abraços. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, Boa pessoal. noite, até mais. Boa